Bom, e como todo dia 15 de setembro, como eu já reforcei, é um dia que marca bastante o início da nova safra aqui no Brasil, e principalmente depois de todo o caos que se instalou no Rio Grande do Sul em função da passagem do ciclone extratropical na última semana e de um novo ciclone que se formou ali do meio para o final dessa semana e todos os estragos que essas intempéries climáticas causaram, como é que ficam as estimativas, as perspectivas, né, para a próxima safra para os gaúchos? Para a gente, e também vamos entender como fica para o Brasil todo, porque quem vai conversar conosco hoje é conhecedor estudioso da nossa produção de soja nesse país. E a gente vai conversar, portanto, com o professor Elmar Floss, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, com a sua gentileza toda e toda a sua experiência. Professor, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar do seu programa aqui e trazer algumas informações que possam ser úteis, especialmente aos produtores, mas também aos assistentes em geral do seu programa, Carla. Muito obrigada, professor. Para nós é um prazer e uma honra. Professor, como é que o senhor está vendo esse início de safra, ou os preparativos para esse início de safra? O Rio Grande do Sul é um estado que costuma plantar um pouquinho mais tarde a sua soja, mas lhe preocupa a atual situação do estado para começar uma nova temporada, professor? Nesse momento, nós temos uma situação muito complicada em todas as lavouras, né, devido a essas chuvas excessivas do mês, aí que começou já meados de agosto, mas especialmente a partir dos últimos 14 dias, né, com chuvas muito intensas, chuvas muito acima das médias históricas aí. Só no mês de setembro aí, se a gente fizer, nós temos regiões com mais de 400 milímetros, entre 300 a 400 milímetros, quer dizer, um mês inteiro que teria aí uma média normal em torno de 150 milímetros, porque mais tarde o nosso calendário oficial de semana do Rio Grande do Sul, inclusive há uma mudança agora do calendário até o término. Essa semana foi publicado pelo Ministério da Agricultura. A região sul aí tem um prazo de plantar até 18 de janeiro, já a região norte, nordeste, onde é possível fazer sucessão, milho, soja, ficou para 28 de janeiro, mas a região lá dos campos de cima da serra, que é uma região fria, vai de 1º de outubro apenas até 8 de janeiro. E aí, muitas vezes, essa é uma região forte na produção de trigo, no Rio Grande do Sul, de aveia branca também. Às vezes a colheita atrasa e muitas vezes eles são obrigados, os agricultores, a plantar em janeiro. Então, agora eles estão apertados, né? Porque o calendário é apenas 8. Então, nós estamos próximos. Nesse momento, o agricultor estaria fazendo as dessecações e essas condições climáticas aí não permitem a entrada na lavoura. Uma chuva que está prejudicando sensivelmente a lavoura de soja, de trigo, porque o trigo, na maioria das regiões, está em pleno espigamento, em florescimento, em outras regiões na formação de grão, e nós estamos há vários dias já que as lavouras estão encharcadas, quer dizer, só água no solo, não tem oxigênio, e também os agricultores não conseguindo fazer as aplicações de fungicidas necessárias nesse momento, especialmente no controle da giberela e algumas regiões, inclusive, de forma muito intensa, a brusônia. Então, temos alguns dias, mas com certeza vamos ter atraso na implantação da cultura da soja, como é também. Eu estou aqui em Pelotas desde terça-feira, participando do Congresso Brasileiro de Agronomia, e essa é uma região forte no arroz, e eu vejo aqui com todos os colegas aí a preocupação para a implantação da cultura do arroz na época correta, devido a
realmente essas áreas estão totalmente inundadas, parece uma lagoa. Professor, a gente já está falando de efeitos claros do El Niño e a gente consegue, vou já embutir uma segunda pergunta, a gente consegue, nesse momento, repensar o calendário, remanejar o calendário para fazer uma nova estratégia para essa próxima safra? O senhor citou a conclusão da safra do trigo, a implantação do arroz, mais adiante a soja e esses períodos diferentes no estado. A gente consegue, nesse momento, ter um replanejamento dos trabalhos de campo? Olha, não tem muito o que fazer nesse momento, quer dizer, as condições climáticas que vão determinar a época certa. Porque você sabe, Carla, que nós já temos aí mais de 800 mil hectares de soja no Rio Grande do Sul, dos 6 milhões que o Rio Grande do Sul cultiva, nessas terras baixas, que entrando aí em sucessão com a cultura do arroz. Então, esse ano vai ser muito mais complicado, né? Porque para o plantio de soja nas terras baixas, é preciso fazer drenagem, mas drenagem era o encharcamento. Então, essas áreas, a preocupação é muito maior. O que o agricultor deve fazer? Estar muito bem organizado para que, a partir do início da janela de semeadura, que, repito, é 1º de outubro, ele não perca um dia sequer. Porque as previsões climáticas são de que nós vamos ter, pelo menos até dezembro, aí, chuvas acima da média na região sul. Então, não pode perder. Está tudo preparado para que, quando há condições, fazer o máximo de área semeada, porque nós vamos ter dias com muita chuva de novo e vai interromper. A época mais adequada, em função dos cultivares que nós temos hoje, do seu ciclo, das suas exigências, vai de 1º de outubro, a melhor época até fim de novembro. Mas, principalmente, os materiais mais precoces, super precoces, que são os mais plantados, o ideal é implantar eles a partir de 15 de outubro a 15 de novembro, que nós temos a melhor expressão desse potencial genético. Professor, como é que o senhor está avaliando esse início? 15 de setembro é um dia importante para o Brasil, né? Como é que o senhor está avaliando o início da safra em outras regiões? Há alguma região que mais lhe preocupe por conta de estarmos num ano de El Niño? Há regiões que o plantio pode ser mais desafiador. Como é que o senhor está avaliando esse começo de safra 2023-24 de soja aqui no Brasil? Bom, esse excesso de chuva está principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, que é uma região que planta mais tarde. O centro, o nosso Brasil Central e Mato Grosso, que inclusive o calendário foi antecipado de semeadura de soja de 15 de setembro para 1º de setembro, em função da implantação da cultura do algodão, praticamente na época certa, a chuva veio mais cedo e o pessoal está conseguindo realmente fazer o plantio. Então, lá as coisas estão correndo bem, a chuva veio mais cedo, ela permitiu essa condição, porque muitas vezes o calendário permite a implantação, mas a chuva ainda não chegou na região do Cerrado. E esse ano ela chegou cedo, chegou bem, não foi apenas aquela chuva do caju, que às vezes vem uma boa chuva, mas menos de 60 milímetros não é indicado fazer a semeadura, porque ainda vai ter, às vezes, 14 dias, 3 semanas, sem chuva, isso prejudica o crescimento inicial. Mas nessas regiões, a semeadura está indo bem, com algumas exceções aí. Professor, o senhor está imaginando que nós tenhamos mais uma renovação de recorde na nossa safra, apesar desses excessos de chuvas, ou ainda é cedo para a gente entender como é que o clima vai efetivamente se comportar nessa nova temporada? Não, é muito cedo para a gente fazer uma avaliação agora, porque as regiões que fazem a implantação da cultura mais cedo estão conseguindo fazer,
com condições muito boas. E essa região sul aqui, nós ainda temos um prazo. Veja, nós estamos hoje, dia 15 de setembro, né? Nós temos até outubro aí, temos aí 15 dias, e depois nós temos essa janela um pouco mais longa. Claro que a partir aí de 30 de novembro, principalmente, a semeadura no sul do Brasil, já há perdas no potencial de rendimento. Então, nesse momento, não se pode ainda fazer. Agora, essa pergunta, a partir aí de meados de outubro, fim de outubro, pelo andar aí da velocidade de implantação de semeadura e as condições adequadas ou não dessa semeadura e o crescimento inicial, aí sim a gente pode fazer alguma previsão. Por enquanto, a gente está desejando que tenhamos agora uma trégua dessa chuva realmente muito intensa, são chuvas históricas. Claro que não é a primeira vez que tem enchentes no Rio Grande do Sul, não é a primeira vez que temos chuvas tão copiosas. Se olhar ao longo da história, ela já ocorreu em outras vezes. Isso acontece principalmente em anos de El Niño, e principalmente no El Niño intenso, como nós estamos tendo, porque as temperaturas das águas equatoriais do Oceano Pacífico estão realmente muito aquecidas, mas e também não é a última enchente, né? É bom a gente estar preparado, as condições climáticas são fatores produtores. Em janeiro, a gente tem as chuvas, porque sempre é bom lembrar, né? O Rio Grande do Sul, nas últimas 4 safras, teve 3 estiagens muito intensas, Sim. Especialmente a última. São perdas enormes, a descapitalização do produtor, e toda a esperança era em cima de uma safra agora, 2023, 2024, é muito boa em função das condições climáticas. Quando nós temos El Niño, é normal ter chuvas acima da média, ou seja, sem o problema da estiagem, que é o fator climático que mais afeta a produtividade das culturas. Bom, professor, então a principal orientação para o produtor agora é monitoramento, entendimento do clima na sua região, na sua propriedade, e não perder um dia sequer a partir do momento que foi autorizado o plantio, não perder um dia sequer de janela ideal e garantir os trabalhos de campo dentro das melhores janelas, é isso? Exatamente, Carlos, exatamente. Está nesse momento preparando todas as máquinas, fazendo os ajustes na máquina, de maneira que ela esteja pronta, deu condições de plantar, não perca tempo, plante o maior número de horas por dia, né? Porque vamos ter, pelos prognósticos climáticos atuais, nós vamos ter, sim, muitos dias de chuva ainda, e chuvas intensas, nesse período aí, em função do clima. E, com isso, não perder tempo e poder implantar o mais cedo possível, onde, repito, tem a melhor expressão do potencial genético dos cultivares, os cultivares de maior potencial e aqueles que ocupam maior área de cultivo no Rio Grande do Sul e toda a região sul. Bem como no Brasil Central também, né? O pessoal está a toda, né, aproveitando as condições climáticas e implantando agora já em pleno período normal de implantação, e com isso antecipando a semeadura de soja no Brasil Central, aí no centro-oeste do sudoeste do Paraná. Quanto mais cedo implantar a soja, mais cedo também entra o milho em sucessão, e também a melhor condição para o milho em sucessão. Quando há atraso na implantação da soja, normalmente também há um atraso na implantação do milho, e aí essa cultura do milho em sucessão à soja, essa segunda safra, já não tem o mesmo potencial de rendimento. O mesmo acontece com as regiões que fazem a sucessão soja-algodão. Quanto mais cedo a soja sair da lavoura, mais cedo se implanta o algodão e, consequentemente, o rendimento do algodão é maior nessas condições de lavoura.
Bom, professor, eu lhe agradeço muito, principalmente por trazer a sua experiência e, como eu falo, a sua serenidade, sempre bom. Agora, não foi a primeira enchente, não vai ser a última, temos que lidar com isso e tentar mitigar onde dá para mitigar. Professor, obrigada mais uma vez por estar conosco na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. O senhor sabe, né? Sempre muito bem-vindo, portas sempre abertas para o senhor. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer, estou à disposição. Um bom programa aí e um ótimo dia para todos os agricultores brasileiros. Obrigada, professor. Ótimo dia para o senhor também. Bom congresso aí em Pelotas. Até mais. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Até mais. O sempre tão gentil e tão experiente professor Elmar Floss. E a gente traz essa perspectiva porque é muito importante. Então é aquilo, é uma situação difícil, é uma situação de certa tensão nesse momento, apreensão, porque vai dar para plantar, não vai dar para, o solo não vai estar encharcado para começar o plantio, vamos avaliar. Então, entender o calendário gaúcho e olhando para o Brasil todo de uma forma mais ampla, temos aí uma perspectiva interessante de início de safra.